Agora a gente vai mudar de assunto, vai falar aí sobre os crimes no mundo virtual que aumentam aí todo ano. Usar a internet requer muitos cuidados, mas a falta de conhecimento, né, Gadelha, sobre as ferramentas de segurança para evitar golpes, por exemplo, ainda é uma grande barreira. E é sobre esse assunto que nós vamos conversar agora com o Marco Hierco. Ele é professor de Sistemas de Informação. Bom dia, professor. Seja bem-vindo ao Bom Dia Amazônia. Bom dia. Bom, antes de mais nada, a gente gostaria de saber se é grande, né, o número desses crimes praticados no Brasil e quais são os principais crimes praticados. Os principais crimes são furto de dados e, numa pesquisa que foi feita recentemente, os crimes só tendem a aumentar pelo volume de dispositivos que estão entrando na internet. Tablets, celulares, computadores e outros elementos que estão entrando na internet. Bom dia, professor. Bom dia. Agora, esse volume de dispositivos que entram, como o senhor colocou, eles não acompanham os mecanismos de defesa dos usuários e seus próprios equipamentos dentro de casa, no trabalho, na rua? Não, tem produto que é lançado que ele acompanha, sim, mas pode ser não o mau uso, mas a má configuração desse dispositivo que permita que uma pessoa maliciosa consiga entrar nesse dispositivo. Um caso clássico é os roteadores Wi-Fi, que todo mundo tem na sua casa, para uma rede Wi-Fi, só que ninguém se preocupa na segurança daquele dispositivo. E qual que deveria ser a preocupação nesse sentido? A primeira coisa é mudar a senha que vem com ele. A gente encontra por aí esses dispositivos com senhas básicas. Senhas básicas são fáceis de ser quebradas. E aí chega em casa, instala com aquela mesma senha, então deve ser alterada essa senha para evitar esse tipo de roubo. Com certeza. Quais os principais erros cometidos por nós? É um assunto que obrigatoriamente nós não temos a obrigação de saber de tudo com relação à internet. A gente vai buscando à medida da necessidade. Agora, os erros mais frequentes, os mais comuns que os usuários cometem e acabam correndo o risco de ter outras pessoas invadindo aí as suas informações. A coisa mais frequente que acontece são senhas fáceis. O que a gente aconselha é que a pessoa tenha uma senha difícil. O que é uma senha difícil? Uma senha de caracteres que tem números e, se possível, símbolos. Essa mistura, essa troca, ela aumenta a quantidade de chances que o atacante vai ter. Então, isso diminui, na verdade, diminui a chance do atacante conseguir êxito. Então, uma regra básica é ter uma senha difícil. Tem uma senha difícil. A segunda questão seria também ter um software de proteção. Ter um software de proteção. Isso também ajudaria muito a não permitir que essas pessoas tenham acesso, no caso, às informações. Com certeza. Hoje nós temos softwares que nos protegem para celular, que eles criam senhas para algum tipo de software que nós instalamos no celular e também eles bloqueiam nossos celulares. Então, ter um software de segurança é uma boa dica. A gente tem agora diversos mecanismos, né? As plataformas mudam o tempo inteiro, chegam novos equipamentos ao mercado, tablets, iPhones, enfim. Os principais riscos que quem usam essas tecnologias portáteis, eles correm os mesmos riscos que as pessoas que correm dentro de casa, computador de mesa, são os mesmos, iguais? São os mesmos riscos. E até mais, porque as pessoas estão migrando do computador para o celular. No celular, eles estão usando banco, estão usando redes sociais. Então, um problema que era exclusivo de computadores está indo para os celulares. E o celular tem que acompanhar isso. O software de celulares tem que acompanhar isso. Muitas vezes não acontece. A gente percebe que hoje em dia muitas pessoas utilizam, no caso, o acesso ao serviço bancário através do celular. Do computador. O que as pessoas devem fazer para se garantir, para se proteger e também se identificar de algum tipo de invasão? Qual o primeiro passo? O que essa pessoa deve fazer de imediato para evitar maiores problemas, né? Uma dica de segurança que eu passo para todo mundo, que é uma dica que eu uso, é você sempre trabalhar com o banco. O que é com o banco? Toda movimentação que você faz pelo banco, ela te manda por SMS, para você garantir isso. Para você garantir que a movimentação foi você que fez. Tudo bem. Se acontece algum problema, você foi invadido, você foi atacado, você tem que bloquear aquele dispositivo. E se você nesse dispositivo, você tem dados bancários, você tem que também ligar para a sua operadora, ou seu banco e pedir para cancelar, pedir para bloquear a conta.
Que sinal é esse? A gente, acredito que todas as pessoas, você já deve ter recebido, Inara, no seu e-mail, alguns recados de agências bancárias ou outro tipo de recado que você, antes de abrir, já fica com o pé atrás da orelha. Você não, isso aqui não foi realmente o banco que me mandou esse e-mail. Antes de abrir, é melhor descartar, ou existe o próprio antivírus do computador já pode livrar ali o usuário de problemas maiores? Isso vai depender. Se o antivírus estiver atualizado, não vai ter problema nenhum. Ele pode detectar isso. Mas o problema é o seguinte, existem vírus, existem, que a gente chama de Trojan, que são softwares maliciosos, que estão sendo publicados todo dia. Então, os antivírus não conseguem acompanhar essa demanda. Eles têm um período de atualização. Então, quando você recebe um e-mail que você o considera suspeito, a primeira coisa que você tem que fazer, esse e-mail ele tenta te direcionar para algum lugar onde você vai ser capturado. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é ler o e-mail, e geralmente o e-mail vem de um banco ou de uma pessoa que você conheça. Infelizmente é isso, porque alguém capturou o e-mail desse seu amigo e mandou para você. Então, o que você tem que fazer? Olhar o e-mail e passar o mouse onde está escrito assim, clique aqui para ver a fatura, clique aqui para ver mais detalhes do e-mail. Só passar o mouse, não é para clicar. Não é para clicar. Na hora que você passa o mouse, aparece o link completo para onde ele quer direcionar você. Geralmente vai aparecer um site, www, ou sem www, xyz.re, é uma coisa totalmente desconhecida. Já é para ficar desconfiado. Exatamente, que não condiz com aquilo. Outra técnica, quando você recebe um e-mail, isso funciona até para telefone, é você fazer a contraprova. Você recebe o alerta, você está me devendo tanto, ou o banco está fazendo uma cobrança. Então o que você tem que fazer? Você recebe e você liga de volta. Você liga de volta para pedir se aquilo ali que está sendo... Antes de abrir o e-mail. Exatamente. No telefone é a mesma situação. Se há ofertas de telefone, por telefone, você recebe a oferta, você agradece e fala, vou desligar porque vou ligar no telefone que está cadastrado no site dessa empresa. Aí você desliga. É a mesma situação para o telefone e para o e-mail. Professor, então é bom deixar bem claro isso daí, que o antivírus não protege de todos os vírus, não, né? Não. Aquelas janelinhas, aquele monte de janelinhas que muitas vezes você está fazendo um trabalho na internet, começa a abrir umas janelas. Aquilo é um vírus Aquilo também? pode ser um vírus. Aquilo pode ser um vírus. E é um vírus que, na verdade, o que ele está tentando fazer? Na verdade, é algo malicioso. O que ele está tentando fazer? Naqueles anúncios que ele está colocando, ele está querendo que você clique nele. Porque no clique ele vai capturar a tua identificação de computador. E capturando essa identificação de computador já é o primeiro passo que alguém pode tomar para realizar um ataque. Só para entender, essa identificação de computador. O IP da máquina. É o IP da máquina. Então, sempre bom ficar atento, desconfiar sempre de qualquer e-mail, ligar para a agência bancária se for o caso. Isso. E, na pior das hipóteses, procurar a polícia, professor? Sim, com certeza, procure a polícia. Porque tem muito caso, vamos pensar nas crianças hoje. As crianças estão usando muito o celular dos pais. E é muito atrativo, é muito colorido, é muita coisa. Então, as pessoas mal intencionadas, eles fazem isso para trazer as crianças para dentro. Porque eles sabem que a criança vai entrar e vocês sabem o que eles estão querendo com isso. Então isso tem que ser denunciado. Ok, muito obrigado então pelas informações, ótima terça-feira, viu? Obrigada, um bom dia. Bom dia.